Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Valdemar Pereira. Está começando mais um podcast Help Condominial. E nossos patrocinadores, nossos apoiadores que auxiliam na ideia do podcast, estão aparecendo aqui no canto esquerdo do vídeo. Hoje, um tema muito importante. Estou aqui com um advogado, Dr. Eduardo Rachid, na área condominial de São José dos Campos, uma pessoa bem indicada, com vários condomínios, para falar hoje sobre um tema, norma 17170, garantias nas edificações. Tudo bem, doutor? Se apresente aí. Tudo bom, Valdemar? Prazer. Eduardo Rachid, sou advogado condominialista. Muito honrado de estar aqui, complementando, ajudando, auxiliando, agregando aí para a audiência do Help Condominial. E vamos falar de vício construtivo, falar o que as novas NBRs trouxeram de novidade, o que o síndico tem que ficar atento principalmente. Vamos estar orientando eles da melhor maneira possível. Sim. E para começar a falar sobre a norma 17170, a gente tem que falar sobre a norma 15575, que também foi atualizada, né? Mas a gente está falando de norma, número. Mas explica para a gente aí o que é cada norma, Aí eu vou complementando na parte técnica. Vamos lá. A gente fala de normas, são as NBRs, que são as normas voltadas para a área de engenharia, o que o engenheiro tem que ficar atento, quais são as diretrizes que ele tem que seguir, como que os métodos construtivos utilizados, o que tem que se ater, ficar atento. É uma norma regulamentadora. Norma regulamentadora, é importante dizer, ela não tem força de lei. Entretanto, ela é uma normativa, como eu disse, ela é orientativa. E os juízes, quando vai fazer as sentenças, requisições de laudos, os próprios peritos judiciais, eles se atêm muito à NBR, por mais que ela não tenha vinculação de lei. Então é importante, nós do jurídico, o advogado, ele toma como base a NBR a título informativo, mas também a gente utiliza como base o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, que também são outras diretrizes de como vai conduzir, o condomínio vai se conduzir judicialmente numa eventual ação judicial a ser promovida. Porque mudou as normas, mas o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor não mudaram. As normas foram atualizadas, mas tem alguma referência também? O que é importante? O Código Civil e o CDC, né, o Código de Defesa do Consumidor, continuam com os mesmos prazos prescricionais, decadenciais, tudo certinho. O que tem que acontecer mesmo, conforme a sociedade vai evoluindo, os métodos construtivos vão evoluindo, o que nós temos que se ater é que a NBR 17170, ela pega o que ela trouxe. São novos prazos de validade para cada área construtiva do condomínio. É como se fosse realmente um manual de garantia. Você, como engenheiro, vai dar vários exemplos melhores do que eu. Por exemplo, rejunte de áreas frias, você tem que fazer de quanto em quanto tempo. Teu AVCB, teu SPDA, de quanto em quanto tempo da manutenção. Ou seja, porque o síndico, quando ele recebe o condomínio, ele recebe o que a gente chama do manual do síndico. Esse manual do síndico, alguns chamam como MOU, esse manual ele vai orientar o síndico. Ele vai te dar um plano de trabalho, o que você vai ter que seguir. Uhum. E hoje a principal dificuldade que o advogado, quando ele vai assessorar o condomínio nessas questões, e a NBR trouxe esses novos prazos, vamos dizer, de validade para você estar fazendo as manutenções, é que quando nós chegamos no condomínio, o condomínio ele nunca tem esses planos por escritos, nunca acaba tendo, não vou generalizar, né, mas grande parte não tem essas constatações, como o que foi feito no seu empreendimento de manutenção nos últimos 3 anos. Sim. Qual que você tem tudo anotado, nota fiscal, registro de obra, os contratos que foram feitos, os laudos de entregas, toda a documentação pertinente que aquela obra, aquela manutenção foi realizada de maneira devida.
Porque aí acaba o que acontecendo? O síndico, ele não se precavendo documentalmente na parte de manutenção, as construtoras sempre se apegam numa ação judicial que não existe o vício construtivo, mas sim existe a falta de manutenção do condomínio sobre aquelas áreas. O importante falar é que a norma ABNT, seja ela qual for, ela é a receita do bolo. Ela ensina tecnicamente o que tem que ser feito de maneira correta. Ela é a referência para o perito do juiz. E o perito do juiz é o olho do juiz. Então, ele vai determinar tecnicamente a referência para o juiz embasar. Lógico, tem o Código de Defesa do Consumidor, não foge disso. Mas, muitas das vezes, o que eu estou percebendo com essa nova NBR de garantias, que ela determina o prazo de validade de cada sistema construtivo. Ela determina que, vamos dizer assim, antigamente se falava que a fachada era 5 anos. Isso aí já é lenda. Perante essa norma, garantia de fachada. Normalmente as construtoras entregam as edificações com textura pigmentada. A primeira pintura você tem que fazer com 3 anos e para tinta standard premium você tem que fazer uma manutenção a cada 2 anos. Ou seja, antigamente se todos os síndicos profissionais ou síndicos orgânicos se baseavam que era a cada 5 anos, mudou. Agora é a cada 2 anos a manutenção de fachada. Isso é um exemplo só. Então, pegando esse gancho de manutenção, o que acontece? Todo o sistema construtivo agora foram criados, não é que foram criados, foi estudado e percebeu-se que a manutenção preventiva teria que aumentar. E qual que é um problema até jurídico, né? Muitas vezes o síndico faz a manutenção preventiva, mas não documenta a manutenção. E isso, para um trâmite de processo, chega na hora, como assistente técnico, você pergunta, tem como comprovar a manutenção? Não, não tem. Através de nota fiscal, através de um documento técnico, ou um laudo dizendo que foi feito, ou através até mesmo de um acompanhamento técnico do engenheiro para emitir uma RT sobre aquele trabalho que está sendo executado. Isso aí é um problema que ainda precisa melhorar, a gente está no caminho com essas evoluções de normas, mas o importante falar sobre a 17170 é que ela muda o jogo todo, no que tange parte técnica, no que tange a interpretação do perito, e no que tange todo o que o morador e o síndico precisam saber, porque é aquilo que eu costumo falar. Todos os empreendimentos, eles têm um valor, e o valor está geralmente agregado ao tipo de sistema construtivo. Vou dar um exemplo. Não adianta comprar um Fusca e esperar que você vai receber uma Ferrari. Você comprou um Fusca. É igual. Não vou citar nomes, mas vou citar metodologias construtivas. Um prédio de baixo padrão de metodologia construtiva, não adianta esperar que o valor vinculado, o valor agregado àquele imóvel está linkado ao tipo de construção. Então, tem edificação que o morador compra só porque ele chega no stand de vendas com ar-condicionado, ele acha que vai poder instalar ar-condicionado, e não vai. Porque a metodologia construtiva, para eu conseguir chegar naquele valor, eu tive que enxugar tudo. Então, eu tive que trabalhar dentro da norma técnica, mas com os limites de cargas, os limites técnicos pertinentes àquilo. Então, basicamente, vou dar um exemplo, chutar um valor. Para você hoje comprar um imóvel de 200 mil, você vai receber um imóvel de 200 mil, que não vai poder um monte de coisa, tirar a parede e tudo mais. Se você comprar um imóvel de 2 milhões, você pode ter certeza que você vai poder fazer muito mais coisas. Vão ter essas opções, mas até demonstrar, Valdemar, qual que é a importância, às vezes eu vou estar jogando confete sobre o nosso trabalho, você como engenheiro, eu como advogado. A importância do síndico, ele está acompanhado de uma assessoria jurídica, a importância ele está acompanhado de uma assessoria de engenharia. Por quê? O que acontece? Vira e mexe dentro da construção civil, você tem a vivência aí do dia a dia,
tem-se um problema no prédio, automaticamente o síndico e a síndica, até mesmo no intuito ou com medo, ou com receio ou por desconhecimento, já emite para os moradores, é culpa da construtora. Tudo é culpa da construtora. Sim. E eu sempre coloco uma interrogação, será que é realmente culpa da construtora? Por que eu estou dizendo isso? Porque grande parte dos síndicos ele acaba tendo o costume, isso daí vem mudando, graças a Deus, mas até então, quando eu iniciei a carreira, o costume o quê? Chegou próximo dos 5 anos, aí que ele vai atrás do engenheiro, vai atrás de um Valdemar para fazer a perícia, fazer a inspeção predial, verificar se tem ou se não tem vício construtivo. Ou seja, hoje o síndico, ele, vamos dizer assim, ele já não vai ter, com a renovação da NBR, da norma 17.170, ele não vai ter mais esse privilégio. Sim. Ele vai ter que seguir à risca ali o manual. E até mesmo por que eu falo que tem que ter assessoria jurídica, assessoria de um engenheiro? Até mesmo porque, se a gente for pegar o Código Civil, ou no próprio artigo 1348, inciso 5, no qual fala das competências do síndico, uma das competências e atribuição do síndico é a conservação da edificação. Sim. Então, se ele pegar, tecnicamente, ele não contratar profissionais habilitados para dar o suporte para ele, e se lá na frente ficar constatado que eventual falta de manutenção acarretou prejuízos, ele pode ser responsabilizado civilmente pelaquela falta de manutenção que ele não deu. O importante é que o quê? É que, infelizmente, tem alguns itens que o quê? Que se cobram direitos. E ninguém se preocupa com os deveres. É uma via de mão dupla. Você tem o direito àquele bem, mas você tem o dever de manter aquele bem para se ter o direito. E o problema é que se você não tem um síndico que tenha um conhecimento sobre isso, ou que tenha um auxílio técnico jurídico ou técnico de engenharia, o que acontece? Chega numa assembleia, vamos cobrar a construtora. Isso depois de 5, depois de 8 anos. É culpa da construtora, e não é. Muitas vezes deixou-se de fazer manutenções. E muitas vezes até fizeram algumas manutenções, mas não comprovaram. Essas normas novas, essas mudanças das normas, ela vem cada vez mais na direção de quê? De que uma edificação não é ad eterno. Isso aí já ficou claro. E cada vez mais se tenta amarrar, seja por norma ou por lei, que se tem que fazer uma manutenção, que se precisa fazer manutenção preventiva. É aquilo que eu falo, casa dificilmente cai. Casa é difícil, bem complexo. Para cair uma casa que ela passou muito tempo sem manutenção. Mas prédio não precisa de muito. Dependendo da falta de manutenção, o prédio vem ao chão. E vem mesmo, a gente tem histórico disso. E por isso que vem mudando essas normas. Mas o que acontece? As normas e as leis, elas precisam ser mudadas, porque muitas vezes os moradores ou os proprietários, eles não mudam a pessoa, né, o entendimento, né, de que ele está comprando um bem que precisa de manutenção, como o carro. E é tão importante isso, além do aspecto construtivo, o aspecto de manutenção, também o síndico ele vai ter que ser expert nisso também, quando a gente fala estar auxiliado de uma boa administradora e de um bom engenheiro, para até mesmo saber como que vai colocar isso no plano de previsão orçamentária do condomínio, para que ele possa colocar, dimensionar as manutenções corretivas, preventivas ou preditivas de maneira correta dentro do orçamento. Sim. Então isso hoje se exige um tecnicismo e ainda bem com relação ao síndico dele ser, quando eu falo, eu não costumo dividir em profissional e orgânico, que eu sempre falo que quem assumiu essa cadeira tem que ter o comportamento, a atitude de profissional. E esse tecnicismo ele faz com que ele crie responsabilidades, outras dimensões, que ele tem que ter essa competência do tamanho dessa responsabilidade que ele tem. Primeiro ponto de fazer uma previsão orçamentária com excelência, ter um profissional de engenharia habilitado para tá dando esse suporte para ele, ter um profissional da área jurídica também para estar dando esse suporte nas dimensões com relação a contratos de manutenção,
da parte de engenharia, as notificações para a construtora, a abertura no SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Cliente, está ouvindo também os moradores com relação a como que está o comportamento da unidade privativa também. Ou seja, tem uma série de comportamentos que o síndico ele tem que adotar. Ele tem que ter uma metodologia, ele tem que ser consistente, ele tem que ser, vamos dizer assim, metódico com relação a isso, porque com conservação de edificação não se brinca. Sim. E a ideia da 17170, como outras normas, é deixar claro e especificado o item manutenção. Eu costumo falar que é uma norma de construtora para construtora, porém, vendo tudo o que esses 10 anos aí já na área condominial, vendo tudo isso, são necessárias. Por quê? Porque muitas vezes, numa assembleia, se você tem o respaldo de uma norma, você consegue convencer os moradores da necessidade daquele trabalho. Se você não tem esse respaldo normativo, muitas das vezes o morador pergunta onde está escrito. Então, pensando nisso, todas essas evoluções normativas elas são fundamentais, até que cada pessoa, cada indivíduo entenda que precisa fazer. Porque tem muita gente que entende que o carro eu preciso fazer manutenção, mas não entende que o concreto e o aço eu também preciso fazer manutenção. É que quando vem a manutenção da edificação, o condômino, às vezes, ele esquece o morador de ter ele ter uma responsabilidade coletiva. Então, e quando você tem coletivo, ele acha que o condomínio é obrigado a fazer. Mas ele não consegue ter a interpretação que, para a realização desse serviço, desse tipo de manutenção, de tarefas e de profissionais que o condomínio precisa, se tem uma receita financeira para isso. Então, ele quer que faça, mas ele não quer que afete o bolso dele. E outra coisa que é importante, principalmente para os síndicos que pegam condomínios de instalação, quando vai ser entregue o condomínio, aí é a principal importância dele estar auxiliado por um bom engenheiro. Por quê? A construtora pega, quando ela vai entregar o prédio, vai entregar a edificação, ele vai entregar o manual do síndico, lá para o síndico seguir os planos de manutenção. Aí ele está acompanhado por um engenheiro, até é importante para o engenheiro contratado pelo condomínio verificar, será que aquele manual corresponde fatidicamente com o que está no condomínio? Porque eu já peguei manual que tinha piscina e no condomínio fisicamente não tinha piscina. Peguei que tinha manuais com uma área comum que não estava também fisicamente no condomínio. Era um problema das construtoras que faz um Ctrl+C, Ctrl+V de manual de... Tem um manual de referência que eles utilizavam. Pararam. Até por causa dessas normas novas, agora eles estão direcionando especificamente para o condomínio. Mas antigamente eles pegavam a referência do Secov, que tinha um manual de um condomínio hipotético, e usava eles. Tanto é que em várias perícias eu usei isso de argumentação técnica, porque não era específico para o condomínio. Dava inconsistência física com a inconsistência do que estava por escrito ali no manual. Isso daí dá direto, onde a gente consegue juridicamente também ter subsídios para demonstrar que aquilo ali realmente é um vício construtivo ou não. Mas aí as construtoras começaram a entender isso, e já faz um tempo que a grande maioria já está voltando. Tem uma construtora que ela tem um centro de engenharia de qualidade. Os materiais dela que ela entrega são excelentes, em nível técnico, em nível de informações técnicas, de rejunte até o sistema de energia solar. Não condiz com o que ela entrega, mas ela entrega um material técnico que ela trabalha para isso de outro mundo. Compensação, o que ela entrega físico nem se compara. Não corresponde com o que está no papel. Exatamente. E até indo para essa norma, para o síndico ele ficar atento. Eu divido isso daí em 3 esferas. Primeiro, a esfera da engenharia, que é a especificação, a competência de contratar um profissional sério. A segunda esfera administrativa,
onde o síndico ele fica incumbido de todo um planejamento de execução, bem como um planejamento documental, que tanto o engenheiro como o advogado vai precisar. E a terceira esfera, a esfera jurídica propriamente dito. Com relação da esfera jurídica, os prazos prescricionais ou decadenciais, esses não modificaram em nada. Segundo até o próprio Superior Tribunal de Justiça, o prazo para você se interpor uma ação de 10 anos a partir do conhecimento do vício construtivo, que a gente vai dividir em aparente e oculto. Sim. Os 10 anos é para vício oculto, tem os 180 dias da entrega da edificação para os vícios aparentes, ou quando você descobre aquele vício aparente, que o síndico tem que ficar muito atento a isso. Com relação ao prazo, o que acontece também dos síndicos? Eles deixam, que a gente fala do prazo decadencial do artigo 618, parágrafo único do Código Civil, onde muitos síndicos acabam não se atentando. Primeiro, eles acabam não procurando um jurídico para elaborar de uma maneira adequada uma notificação extrajudicial. Sim. Aí ele mesmo acaba notificando extrajudicialmente a construtora. Só que ele fica naquela negociação com a construtora, e a partir do momento que você encaminha a notificação e a construtora recebe, daquela data que você tem a constatação do recebimento pela construtora, você tem o prazo decadencial de 180 dias para ingressar com a ação judicial. Sim. Seja uma ação de antecipação de produção de provas, uma ação indenizatória ou uma ação de obrigação de fazer. Então, os prazos judiciais, quando eu falo da esfera judicial, não se modificaram, mas tem peculiaridades que a gente tem que continuar a estar atento para que o síndico ele não venha fazer o condomínio perder o direito dele de reclamar pelos vícios ocultos. Sim. E o importante, vício aparente, é aquilo que eu consigo visualizar normalmente no condomínio andando. Trinca, fissura. Lembrando que, perante essa norma nova, trinca, fissura, eu tenho que conseguir ver ela numa distância de 1 metro, sem equipamento nenhum e nem lanterna. Se eu conseguir visualizar, é uma falha construtiva. Se eu não conseguir visualizar, não é. Porque tende a ser movimentação natural da edificação. E o vício oculto é aquela falha construtiva que eu só consigo visualizar depois de um certo tempo de utilização, que ela vai se manifestar. Exemplo, esgoto, dependendo, falha estrutural, falha de fundação, isso aí é vício oculto. Mas depende muito da interpretação técnica para cada manifestação patológica, né? Para cada doença. Isso. Principalmente hoje, os maiores problemas de vício oculto que nós acabamos interpretando muito é com relação à própria rede pluvial. Sim. Hoje, pelo menos dos processos que nós pegamos, vamos por grande parte, vem principalmente da rede de esgoto, de água pluvial, a parte hidrossanitária, a parte com relação à falta às vezes o síndico pergunta, mas como que uma prefeitura aprovou o habite-se? A gente vê a parte de prevenção de incêndios, mangueiras de incêndios, então isso daí acontece muito. E aí a importância, sendo repetitivo, de estar bem acompanhado tecnicamente. Basicamente, a tendência é que o quê? É aquilo que eu sempre falo. O que está escondido vai dar o problema maior. É tudo que está escondido. Seja esgoto, seja hidráulica, em alguns condomínios tem as caixas de inspeção elétrica também escondido. Tudo isso pode ter um problema. E é uma coisa que você não vai ver. Muitas das vezes você nem sabe o tempo de manutenção. Caixa de esgoto, se fala em limpeza, né? Mas automaticamente a limpeza é uma inspeção visual, para justamente você conseguir identificar algum problema. E todo mundo limpa, ninguém olha, muitas das vezes. Então, o importante da norma 17170 é o quê? Ela é uma referência de garantias, mas, ao mesmo tempo, ela é uma referência de manutenção preventiva. O que acontece? O que tem que deixar claro? Que a ideia de se falar dessa norma é cada vez levar para o síndico o conhecimento de que ele tem que instruir, tem que fomentar a manutenção preventiva, que tem direitos e deveres. Que tem, sim, falhas de construção, tem erros de construção, a construtora erra, mas que também, muitas das vezes, o condomínio erra pela falta de manutenção.
Para fechar, doutor, qual que é o recado que o senhor deixa aí para a gente? Valdemar, o recado que eu deixo para a sua audiência é seguir a NBR. E o síndico, acima de tudo, é até estranho um advogado falar isso, mas é evitar a judicialização da questão do vício construtivo. Evitar a judicialização e ir para a justiça. Por quê? Por mais que o condomínio ele venha até a sentença procedente, ele ganhar o processo, eu falo que ali, independente, ele já perdeu. Porque ele vai ter que esperar a delonga de uma ação judicial, esperar a interpretação do perito judicial, até ocorrer a intimação da construtora, a manifestação da construtora, aí vem a réplica do advogado do condomínio, especificação de provas, nomeação de perito judicial, nomeação de assistente, apresentação de quesitos, isso tudo eu estou contando em primeira instância. Sim. Imagine quando você tem N e N recursos para as instâncias superiores. Então eu falo, procure se cercar de bons profissionais, um bom engenheiro, um bom advogado, advogada, seguir a risco que as NBRs recomendam, ser franco com seus condôminos com relação à manutenção da necessidade da vitalidade da manutenção predial, para que ele não seja populista. Ele pode ser popular, mas que ele não seja populista e seja franco com os condôminos, com os moradores. Olha, eu preciso dessa quantia para fazer isso porque é vital para nós termos a qualidade da edificação. Então, ele sempre usar a franqueza para que ele possa desenvolver o bom trabalho dele. Sim, o papo tá bom, mas estamos encerrando aí. Esse assunto ele vai voltar em outro podcast, porque esse assunto é longo. Tem vários podcasts que podem ser feitos sobre esse assunto. O recado que eu deixo para vocês é: o conhecimento muda vidas. Nossos apoiadores estão aqui no canto esquerdo da tela. Obrigado e até o próximo podcast Help Condominial.